Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, né, o Pode Colher da Euroquem. Eu sou Eduardo Zavascki, seu diretor de pesquisa aqui da AgroAdvance. É um prazer estar aqui hoje para conversar com o professor Heitor Cantarella, que para mim é uma referência na parte de fertilidade do solo, nutrição de plantas. Está comigo aqui também a Mariana, logo eles estarão se apresentando. E o tema de hoje é um tema que eu julgo muito relevante, né, para a agricultura, que é o tema nitrogênio, né, o uso do nitrogênio na agricultura. Mas antes da gente começar, então, vou apresentar aqui os nossos companheiros de bancada. Mari, seja bem-vinda. Professor, Olá. Seja bem-vindo. Desculpa, pode se apresentar, Mari. Imagina. Olá, pessoal. Olá. Eu sou a Mariana, eu atuo como especialista agronômica na Euroquem e hoje eu estou muito satisfeita de estar aqui porque o Heitor Cantarella, assim, eu admiro ele há muito tempo, então toda a minha trajetória da época da graduação, depois do mestrado, no doutorado, eu sempre usei a literatura dele como referência e aí hoje é uma grande alegria de estar aqui e poder bater esse papo com o professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação para mim participar desse podcast, falar sobre nitrogênio. Eu trabalho nessa área há várias décadas, né? Acho que por isso que as pessoas me conhecem, porque eu já tenho bastante tempo de estrada. Eu sou pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, diretor do Centro de Solos e também diretor substituto do Instituto. Então, fico feliz em dividir a mesa com vocês. Muito bom. Professor, então, para a gente começar, né, o nosso bate-papo aqui, esquentar os nossos motores, eu gostaria de perguntar para o senhor um tema que, às vezes, todo mundo sabe, mas, né, com a sua visão de grande cientista, a gente sabe que o nitrogênio é muito pouco aproveitado pelas plantas, né, em média, para algumas culturas, de 30% a 50%, porque boa parte desse nitrogênio é perdido no sistema, seja por vários métodos, né, por lixiviação, pode ser volatilização, a depender da fonte, até por desnitrificação. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessas perdas, né? Por que elas ocorrem no nosso sistema e quais são as principais, né, no seu ponto de vista? Bom, o nitrogênio é um elemento que tem uma dinâmica bastante intensa no sistema solo-planta, né? Ele pode entrar no sistema solo-planta de várias maneiras, como fertilizante mineral, como fertilizante orgânico, como deposição aérea, e pode sair de várias maneiras. Então, ele sai por lixiviação de nitrato, né, com excesso de água percolando o perfil do solo. Ele pode sair por volatilização de amônia, pode sair por desnitrificação. Então, ele tem muitas rotas de entradas e saídas no sistema solo-planta. Isso faz com que o potencial de perdas seja grande e a eficiência de uso muito variável. A gente usa como termo médio 50%, né, de aproveitamento do nitrogênio pela cultura, mas esse número tem que ser visto com algum cuidado, como ele é medido, né? Normalmente, esse número significa que a planta absorveu mais ou menos 50% do nitrogênio que lhe foi aplicado. Porém, isso não significa que os outros 50% foram perdidos. Esse é um erro comum que as pessoas cometem, né? Uma parte do nitrogênio ele vai ficar no solo, imobilizado pelos micro-organismos. Como as plantas absorvem o nitrogênio, os micro-organismos também competem por ele. E os micro-organismos, eventualmente, imobilizam o nitrogênio e deixam ele no solo. Então, não é todo o nitrogênio que não foi aproveitado pela planta que foi perdido. Uma parte vai ficar ali no solo, outra parte vai ficar até como formas inorgânicas no solo, em várias formas. E esse nitrogênio que não foi perdido, vamos dizer assim, que está no solo, ele constitui, então, um reservatório de nitrogênio que poderá ser aproveitado pelas culturas subsequentes com diferentes graus de eficiência. Então, não é que a eficiência de 30%, 50% significa que 50%, 70% foram perdidos, né? É menos do que isso. Tá certo, é exatamente isso. É bom ter esse esclarecimento, porque a gente sabe que tem perdas das diferentes fontes, né?
como o senhor mencionou, promovem alguma perda no sistema. E aí, uma perda que é bem comum é a volatilização de amônia, quando a gente aplica ureia. Em qual situação que essas perdas elas ocorrem com maior frequência ou com maior intensidade? E as fontes nítricas e amoniacais também podem sofrer perdas por volatilização de amônia? Bom, Maria, eu vou começar pela última parte da sua pergunta, e depois a gente volta lá para a ureia. As perdas por volatilização de amônia, elas dependem basicamente do pH do solo. É o pH do solo que regula se o nitrogênio vai estar na forma de amônio, o íon, que é estável, ou amônia, o gás, que é volatilizado. Então, qualquer fonte amoniacal que seja aplicado a um solo com pH alcalino vai estar sujeito a perdas por volatilização, qualquer uma, sulfato de amônio, nitrato de amônio, etc. O nitrato, a parte nítrica, não está sujeita a volatilização em nenhum pH. O pH pode estar muito alcalino, se aplicar nitrato, ele não vai se transformar em amônio e ser perdido. Então, o nitrato, nesse contexto de volatilização de amônio, independente do pH, ele não vai ser perdido por volatilização. Agora, nós vamos voltar à ureia. Nós falamos que a volatilização depende do pH. A exceção é a ureia, porque a ureia, quando se hidrolisa no solo, ela eleva o pH na região onde os grânulos caíram, e esse pH pode atingir valores altos, porque durante a hidrólise ocorre um consumo de hidrogênio no solo, e então a ureia, independente do solo, se é alcalino ou se é ácido, ela vai ter perdas por volatilização. Quanto? Bom, essa é uma pergunta importante para o manejo da ureia. Pode ser muito, por exemplo, se ela for aplicada na superfície, um solo úmido, com alta atividade de urease e condições de alta temperatura, umidade. Então, a ureia se hidrolisa, a amônia é formada na superfície do solo, nós estamos falando de ureia aplicada na superfície do solo. Então, o gás é formado na superfície do solo e ele é carregado para a atmosfera e é perdido. Porém, se a ureia for incorporada ao solo, as perdas são muito baixas ou nulas. Se ela for incorporada, por exemplo, a uns 5, 10 centímetros de profundidade, não ocorre perda nenhuma. Aí, em termos de eficiência, a ureia é tão eficiente como outras fontes que não estão sujeitas a perdas por volatilização. A incorporação pode ser mecânica, por exemplo, com máquinas que enterram a ureia, e pode ser por água, chuva ou irrigação. E aí são necessários, de modo geral, um pouco mais de 10 a 20 milímetros de água para que haja uma incorporação que leve a ureia para uma profundidade de solo em que ela se hidrolise lá dentro e não haja perda por volatilização. Mas eu gostaria de me estender um pouco mais aqui. Além da quantidade de chuva ou de água que vai carregar essa ureia para o interior, é preciso também ver o tempo. Por exemplo, se ocorrer uma chuva de 3 milímetros, um chuvisqueiro, 3 milímetros, isso não é suficiente para enterrar a ureia, mas é suficiente para começar o processo de hidrólise. Portanto, uma chuva dessa, em vez de melhorar, ela até piora, porque ela dissolve a ureia, começa a ter hidrólise, produzir gases, e como a ureia não foi enterrada, ela vai para a atmosfera. Então, é preciso que ocorra uma chuva com uma determinada intensidade. Outra coisa, o tempo em que essa chuva ocorre. Porque se a chuva ocorrer, vamos supor, uns 5 ou 6 dias depois da aplicação da ureia, o efeito, mesmo uma chuva de 10 a 20 milímetros, o efeito pode ser muito pequeno ou nulo. Por quê? Boa parte da ureia se hidrolisa e libera amônia em poucos dias, 3 ou 4 dias é o pico. Então, se chover bastante 10 dias depois, já foi, o dano já foi causado. Então, tem todos esses aspectos que tornam essa questão que você levantou bastante interessante. Tá certo. Então, significa que
a gente, né, ao se aplicar a ureia, pensando nessas perdas, a gente fica um pouco mais dependente das condições climáticas e condições de umidade do solo também. É um ponto interessante para a gente considerar quando está fazendo o manejo da adubação nitrogenada. Muito bom. Se você, a gente não consegue prever o clima, né? A umidade do solo a gente consegue mais ou menos prever que o agricultor pode escolher aplicar a ureia uma semana antes, uma semana depois, dependendo da umidade do solo. Mas a chuva você tem razão, a gente não consegue prever. Professor, uma pergunta que é muito frequente com relação a isso é com relação ao orvalho, né? Às vezes o pessoal aplica a ureia, né? Não tem previsão de chuva, o solo está seco, só que tem o orvalho. E aí é comum o produtor, né, ele vê que a ureia derrete, né? E ele pergunta, está perdendo ureia? O senhor tem algum estudo com relação a... Porque os que eu conheço aplicou ureia no seco, teoricamente a perda é muito nula, mesmo tendo orvalho. Mas o senhor tem algum número assim com relação ao orvalho? Se é realmente... Você tem razão, Eduardo. Quando o solo está seco, a ureia permanece como tal, porque antes de haver a perda, é preciso que haja hidrólise. Hidrólise significa quebra pela água, você precisa ter umidade. O orvalho, dependendo da umidade relativa do ar, às vezes ele corresponde a uma chuva de 0,5 milímetro, 1 milímetro, que é suficiente para dissolver a ureia. Então, você faz uma aplicação de ureia, você vê os grânulos lá, depois tem uma noite úmida, no dia seguinte ela desapareceu. O que acontece? Ele dissolve e aquela ureia fica ali na superfície do solo. Se no dia seguinte o tempo estiver aberto e o solo esquentar, aquela água evaporar, aquela ureia vai secar e vai ficar ali na superfície do solo. Então, as perdas vão ser pequenas. Aí, no dia seguinte, à noite, você pode ter um outro orvalho, você recomeça o processo. Vão vendo pequenas perdas, mas, de modo geral, se for só o orvalho e num período relativamente seco, as perdas não são muito grandes. Muito bom. Professor, que é uma dúvida muito recorrente, né? Porque às vezes o pessoal fala, tem uma previsão de chuva, eu estou com solo seco, que é o que se recomenda, né? A gente, como técnico, recomenda. Ou se você aplica em solo seco, ou espera uma chuva, nunca aplique no solo úmido, né? E depois nenhuma chuva, que é o pior das hipóteses. Só que o pessoal geralmente pergunta isso, né? Mas e o orvalho? Então o senhor já respondeu aí. Eu também eu participo, né? Eu concordo, porque a gente já fez testes em solo seco, né? E realmente a gente viu perdas muito insignificantes. E foi na época que tinha orvalho, né? Então, realmente a gente não verificou grandes perdas. Professor, agora, considerando esse tema de perdas ainda, né? A gente tem a lixiviação, né? Aqui os problemas de lixiviação. Só que do Brasil, pelo fato de nós termos já predomínio em alguns solos de carga positiva em subsuperfície, a questão de usar doses menores de nitrogênio ou parcelamento, né? Na sua opinião, a lixiviação é realmente uma perda importante e a gente tem que se preocupar aqui no Brasil, pensando, lógico, questão de contaminação, mas questão de eficiência agronômica também. O que o senhor acha que a lixiviação ela é um tema importante para a gente? Menos do que em outros lugares, né? A lixiviação é um problema de perda importante em muitos países, especialmente em países que têm solos relativamente rasos. Então, o nitrogênio que percola no perfil do solo, ele logo chega no lençol freático, daí ele é conduzido para outros lugares onde ele vai causar problema. No Brasil, nós temos solos muito profundos. Isso significa que o problema de contaminação de aquíferos é bem menor e a gente não tem muitos relatos de que isso tenha acontecido. Porque mesmo que o nitrato esteja percolando no solo, ele tem um longo caminho até ele chegar à água. São solos muito profundos. Você lembrou bem, a gente tem alguns solos que têm cargas positivas em subsuperfície, ou seja, aquele nitrogênio nítrico que saiu da superfície, está sendo carregado pela água, a hora que ele acha uma região onde tem um pouco de carga positiva, ele tende a ficar amarrado por ali, então a percolação é menor. Outro fato importante, que você também lembrou, é que
nós fazemos parcelamento de adubação, desde sempre, né? O Brasil sempre fez parcelamento de adubação porque os nossos solos são muito leves e a gente sabe que ele tem uma baixa capacidade de reter nutrientes. Então, quando se começou a fazer adubação nitrogenada no Brasil, adubação de modo geral, já se parcelava, preconizava o parcelamento da adubação nitrogenada. Isso entrou na cultura dos agricultores, né? Então, todo mundo que aplica nitrogênio aplica um pouco lá, 10, 20%, 30% no máximo na semeadura e depois o resto em cobertura. A mesma coisa em culturas perenes, há um parcelamento em 3, 4, 5 vezes para evitar excesso de nitrogênio numa época em que a planta não pode absorver. Então, tudo isso faz com que as perdas por lixiviação nas nossas condições sejam muito menores e menos drásticas do que em outros países, onde, inclusive, legislações estão em vigor para reduzir a quantidade de nitrogênio que os agricultores podem aplicar para evitar a contaminação de águas por excesso de nitrato, né? Ótimo, professor. Muito bom. Agora, falando de um outro tema que está muito relacionado com o manejo da adubação nitrogenada, a gente sempre escuta falar que a adubação nitrogenada, ela acidifica o solo. Por que isso acontece? Explica um pouco para a gente por que isso acontece e também se tem diferença entre as diferentes fontes que são mais comuns no mercado de fertilizantes. Sim, a acidificação ocorre e ela depende também de fontes, né? A acidificação ocorre basicamente devido à reação de nitrificação, que é a oxidação da forma de amônio até nitrato. Durante a nitrificação, são produzidos 2 mols de hidrogênio, que é o que provoca acidificação, por cada mol de nitrogênio que é oxidado. Então, aplicou amônia no solo, ou um fertilizante como ureia. Ureia é uma amida, né? Mas em questão de dias ou às vezes até horas, ele é transformado em amônio. No solo, ele vai provocar acidificação. O nitrato não provoca acidificação, porque ele já está lá numa forma oxidada, então ele não passa por esse processo. Essa acidificação ela pode ser um problema em culturas que utilizam grandes quantidades de nitrogênio. E se o agricultor se descuidar. Né? Então, ele aplica 200 quilos hoje, 200 quilos no ano seguinte. Se ele não analisar o solo para ver se está havendo uma acidificação e usa calcário para reduzir o problema, essa acidificação vai se perpetuando no solo e ela pode, inclusive, levar ao aparecimento, por exemplo, de alumínio tóxico, dependendo Mas isso daí é o agricultor que faz o arroz com feijão bem temperado, analisa o seu solo frequentemente, ele consegue sair dessa enrascada. Um problema de acidificação que tem se tornado muito sério em irrigação, fertigação com fontes acidificantes. Por quê? Aí a água leva o nitrogênio e muitas vezes essa acidificação ocorre no bulbo, ou seja, naquele lugar onde estão as raízes, a gente quer que estejam as raízes, estejam os nutrientes, você provoca uma acidificação lá, e às vezes abaixo da superfície do solo, 10, 15 centímetros, e esse bulbo que se acidifica é muito difícil de ser corrigido, porque você joga calcário na superfície, o calcário tem uma baixa solubilidade em água, então ele corrige bem na superfície, mas o efeito para aprofundar a correção é um pouco mais lento. Então, nesses casos, a acidificação por fertilizantes nitrogenados pode ter consequências muito ruins, né, muito drásticas. Sim. Acho que como o senhor comentou, né, professor, sempre vai ter os problemas e acho que a gente tem que tentar contornar isso utilizando corretivos, né, de acidez. Por mais que a fonte nítrica vai ter menos problema, mas a fonte amoniacal ou
a mídica, se ela for mais barata, ela vai ter que ser utilizada porque você vai corrigir esse pH com calcário, com corretivos, né? Professor, e quando a gente fala em estratégias, né, para melhorar a eficiência do uso, né, que a gente comentou, o senhor comentou muito bem que a planta ela absorve por volta de 50%, 30, 50, né? Mas não que os outros 50 vão ser perdidos, né? Eles vão ser, teoricamente, não aproveitados naquele ano, mas subsequente a planta vai absorver. E por isso que a gente tem que fazer um sistema que consiga reter esse nitrogênio, né? Talvez para que ele não se perca, né? Só que do ponto de vista de absorção pela planta, a gente sabe que a planta geralmente ela absorve as principais formas, né? É amônio e nitrato. E aí sempre vem aquela pergunta, a gente ouve muito e eu gostaria que o senhor falasse, né, com toda a sua expertise na parte de adubação nitrogenada, eu preciso ter um balanço ou eu necessito aplicar um elemento, um fertilizante que tem um balanço de amônio e nitrato, ou não? A planta tem preferência? Ela prefere absorver uma parte amônio, uma parte nitrato? O que as pesquisas, o senhor com a sua expertise, qual que é a melhor maneira da planta adquirir o nitrogênio do solo? Bom, a planta vai adquirir o nitrogênio que estiver lá, né? Então, a planta absorve amônio e absorve nitrato. O nitrato tem um custo para a planta metabólico e maior, porque ele tem que ser reduzido amônio e as plantas gastam um bocado de energia para fazer isso. Então, tem um gasto maior quando você joga nitrato. Por outro lado, o nitrato, ele, quando jogado em excesso pela planta, a planta simplesmente estoca ele nos vacúolos. Ele fica lá e ele não causa problema nenhum. A planta deixa ele de estoque e a hora que tiver energia fotossintética suficiente, ela aproveita aquilo e transforma ele em amônio enfim, transforma depois em proteínas, enzimas, etc., e outros metabólitos importantes para a nutrição das plantas. O amônio dispensa esse gasto de energia. Então, ele teoricamente seria melhor para a planta. Ela absorve ele na forma amoniacal, não precisa gastar energia para transformar em amônio e ele é mais rapidamente assimilado e transformado em outros produtos na planta. Então, tem uma vantagem aí em cada um deles. O excesso de amônio na planta pode ser tóxico, em algumas situações ele pode ser tóxico, e o nitrato não. A planta simplesmente tem uma estratégia lá de jogá-lo nos vacúolos. Então, teoricamente, faria sentido você colocar das duas maneiras. Mas, na prática, não. Na prática, não faz. Pelo seguinte, quando a gente aplica nitrogênio amoniacal no solo, esse nitrogênio começa a ser rapidamente nitrificado. Rapidamente, eu digo, em questão de 15 dias, pelo menos metade desse nitrogênio se transformou em nitrato. Nós falamos aí em solos com pH corrigido, obviamente, com umidade, atividade microbiana funcionando perfeitamente. Solo agrícola, né? Então, o nitrogênio amoniacal, ele gradualmente vai se transformando em nitrato. Então, se você tiver uma estratégia, eu vou aplicar uma parte de nitrogênio, uma parte em nitrato, isso pode funcionar durante alguns dias, enquanto o nitrogênio está como amônio ou como nitrato. Mas depois de algumas semanas, o nitrato vai predominar. Então, a estratégia como prática de nutrição não dá resultado. Então, esses são os dados da literatura mostram isso, né? Se você faz em condições controladas, fornecendo ambas as fontes, você tem um pequeno ganho aí na produção de biomassa. Mas, na prática, não. Então, ficar escolhendo aplicar os dois é um gasto desnecessário, eu diria. Não, muito bom, professor. Não, tá certo. Pensando nesse balanço aí, eu realmente eu entendo, eu concordo com essa questão do nutricional da planta. Só que aí, se a gente pensa nas questões de volatilização, nas questões de perdas que nós tínhamos comentado inicialmente,
é interessante ter as duas fontes, né? Ou não ter somente uma fonte amídica para fazer o manejo nitrogenado. O que eu entendo. E aí, pensando nesse sentido, a Eurochem ela tem algumas soluções que têm combinado o nitrogênio na forma nítrica e na forma amoniacal, tudo no mesmo grânulo. E aí, são fertilizantes complexos e são ou tem nitrogênio e potássio, ou nitrogênio, NPK e micronutrientes, magnésio e enxofre, tudo no mesmo grânulo, que além dessa característica de ter fonte nítrica e amoniacal, as vantagens que a gente viu anteriormente, é tudo no mesmo grânulo. Então, o operacional é muito facilitado, porque evita aquelas questões de segregação e tudo mais que a gente sabe que atrasa muito ou então causa muito problemas na lavoura que perde, de fato, a homogeneidade. Mas é interessante esse ponto que você trouxe. E aí, quando a gente fala de nitrato, uma questão que também a turma traz é sobre os riscos de explosão. Eu não sei se você tem dados, mas como que você vê essas questões pensando em riscos de explosão? Quais condições que são mais seguras para armazenamento desses fertilizantes que são de nitrato de amônio, principalmente? Como que é a sua visão nesse sentido? O nitrato de amônio ele tem restrições à comercialização em vários países e alguns portos do mundo que não deixam transportar nitrato de amônio, porque ele é usado como explosivo, né? Ele é usado como explosivo para bombas. Então, existem muitas restrições em alguns países por causa de questões terroristas, se usarem nitrato de amônio para fazer bomba. Então, existe uma legislação para evitar essas coisas, né? O nitrato de amônio em si, ele não explode por si, ele precisa de um detonante ali. Então, existem algumas regras. Por exemplo, armazenamento. O armazenamento de nitrato de amônio ele tem que ser uma baia apropriada, ela tem que ser limpa, ela não pode ter, por exemplo, resíduos orgânicos, matéria orgânica, ou, enfim, ou qualquer produto que possa ajudar o produto a se decompor e explodir. Existem restrições também para transporte, né? Então, as empresas que trabalham com nitrato de amônio, elas têm que transportá-lo em caminhões devidamente identificados. Para isso, os agricultores também têm que armazenar o nitrato de amônio de maneira correta para evitar esses acidentes. Obviamente, as questões de explosivo são reguladas pelas legislações de cada país, né? O Exército aqui no Brasil, por exemplo, regula isso. Você não pode colocar nitrato, não pode vender nitrato de amônio para qualquer um. Então, as empresas que trabalham com nitrato de amônio sabem disso. Então, existem regras para diminuir os riscos, né? Uhum. E quando a gente vê o número de incidentes que ocorrem em lavoura, por exemplo, na agricultura, é muito baixo. O que a gente vê é ou atentado terrorista ou então explosões que aconteceram por armazenamento em condições inadequadas. Mas isso acaba sendo uma limitação, porque muitas empresas acabam não querendo comercializar o nitrato de amônio para não ter liability, né? Não ter responsabilidade dividida por qualquer incidente. Mas nós temos que ver que o nitrato de amônio é um dos principais fertilizantes no mundo, né? Utilizados no mundo. Na Europa é uma fonte importantíssima. Aqui no Brasil também, né? É a segunda depois de ureia. Então, tem espaço para ele ser usado, sim. É só seguir as normas técnicas e as legislações. Ele é um ótimo fertilizante. Tem outra coisa também que, às vezes, esquece. O nitrato de amônio ele pode ser misturado com outros compostos, nutrientes,
que vão acabar reduzindo o risco dele explodir e o risco, inclusive, dele ser utilizado para produzir bombas, né? Isso, justamente isso mesmo, professor. Você foi falando e eu estava pensando aqui que realmente quando diminui um pouco essa concentração de nitrato de amônio no fertilizante, no momento que ele está sendo feito, fabricado, pode diminuir essa capacidade explosiva dele. Sim. Exatamente. E uma coisa, né, professor, que assim, o que eu ouço, né, e eu também sou produtor rural, junto com meus irmãos lá em Goiás, a gente às vezes, com a questão do nitrato, né, acho que o grande gargalo que eu vejo, por exemplo, produtor de milho, né, você vai falar assim, você vai usar nitrato de amônio, qual que é a principal alegação que às vezes ele não quer usar? É a questão da higroscopicidade, que ele falou que empedra, e a questão da aplicabilidade. Ele fala, cara, se eu usar, dependendo do nitrato da empresa que eu compro, eu queimo a planta, porque ele forma um pó atrás ali, e aí tem algumas práticas que o pessoal usa para tentar minimizar isso, né? Aí tem muita qualidade do nitrato, né, professor? Acho que Qualidade. A qualidade é fundamental. Um nitrato de má qualidade que tem muito pó, realmente, você faz a aplicação a lanço, ele vai se depositar sobre a folha e ele vai queimar a folha. E a folha é que faz a fotossíntese. Então, você queimou folha, você está queimando a sua máquina de produzir biomassa. Então, cuidado com a qualidade física do produto, com granulometria, cuidado na maneira de aplicar também, evitar aplicar em condições em que tenha muito pó. O nitrato de amônio ele tem um lugar muito importante na agricultura, principalmente porque, quando aplicado na superfície do solo, ele não está sujeito à perda por volatilização. Esse é um aspecto muito importante. Embora a gente tenha que reconhecer que a ureia também tem maneiras de você mitigar ou reduzir os riscos de perdas, mas o nitrato de amônio, sem dúvida, ele tem um papel ou um lugar na agricultura pelo fato dele ser uma molécula estável e não estar sujeita à volatilização. E isso, né, professor, é muito importante porque às vezes a gente compara fontes, né, e o senhor é um grande estudioso de adubação nitrogenada, que a gente observa que às vezes em experimentos de curto prazo a gente não vê muita diferença, né, entre aplicar ureia e nitrato, né? Por quê? Porque os experimentos são de curto prazo, você tem o estoque do solo, só que à medida que você, e é o que às vezes falta, né, experimentos de longo prazo para provar por que às vezes o nitrato ele pode ser interessante, né? Desde que não se use tecnologias adequadas, né? A gente tem várias no mercado aí, inibidores de urease, inibidores, né, não no Brasil, mas no exterior, inibidores de nitrificação e tudo mais. Mas eu acho que às vezes, né, professor, falta experimentação de longo prazo para dizer, ó, o nitrato, dependendo, tem um estudo até que eu vi naquele boletim do NPCT, o senhor acho que é um dos coautores, num estudo lá da Maria da Conceição, lá do Embrapa, que em 5 anos ela provou, né, que a produtividade, quando ela usou nitrato, era muito maior. Por quê? Porque em 5 anos, se você perder 20% de ureia todo ano, é uma aplicação a menos. Só que a gente não precisa ter estudo de longo prazo, né, professor? Acho que isso é importante salientar, né? Muito bem lembrado, Eduardo. A curto prazo é difícil você ver resposta de campo, né? Um ensaio de 1 ano, às vezes de 2, porque a planta está usando um estoque que estava ali no solo, né? Então, aquela perda de 10%, 20%, 30% que você tem com a ureia não é suficiente para transformar em queda de produtividade. Mas os estudos de longo prazo, o estudo da Conceição lá com feijão e milho mostraram bem isso, mas também tem outros estudos com algodão e com outras culturas que mostram que, com o passar do tempo, a diferença entre as fontes funciona. Um dos primeiros estudos que eu fiz com isso foi com laranja. Ele foi publicado em 2012. Nos primeiros anos não teve diferença nenhuma entre as fontes, mas depois começou a aparecer, inclusive com laranja, que é uma planta perene, né? Então,
a teoria funciona na prática também. É só fazer a experimentação correta. Exatamente, que às vezes a gente, no imediatismo, ó, eu fiz um ano, já não deu diferença, então quer dizer que é tudo igual, né? E às vezes a gente tem que lembrar que está num sistema dinâmico, a gente tem o solo, e ele é um importante estoque, né, do nitrogênio. Exatamente. Bom, então, para fechar, professor, a gente queria ouvir de você o que você acha que são os caminhos promissores, pensando em fontes nitrogenadas, pensando no manejo do nitrogênio no geral, nos solos aqui do Brasil. Olha, eu tenho uma frase que eu gosto de usar que o moderno é se ater ao básico. Então, tem uma série de conhecimentos que a gente tem acumulado ao longo do tempo, e se a gente não inventar muito, já dá certo, já vai bem, né? No caso do fertilizante, é aquela velha norma de boas práticas, né? O 4C, usar o fertilizante certo, na dose certa, no lugar certo, na forma certa. Isso já é uma grande coisa. A segunda é a gente saber das condições em que o fertilizante vai ser utilizado. Então, se você tiver uma situação em que você tem que aplicar o fertilizante na superfície, por exemplo, um solo com muita matéria orgânica na superfície que estimula a atividade de urease, e você sabe que aplicar ureia ali vai ser um risco grande de perda. Então, nesse caso, use uma fonte que não seja sujeita a perdas por volatilização. Ou, se você for usar ureia, por exemplo, as outras fontes estão muito caras, eu não consigo comprar por restrições A ou B, eu preciso usar ureia. Então, incorpore a ureia, se for possível. Se tiver que jogar na superfície nessas situações, você tem que usar, compre uma ureia protegida, com um inibidor de urease. Ele não resolve totalmente os problemas, mas ele reduz significativamente as chances de perdas por volatilização. Se você estiver trabalhando num solo em que as condições hídricas, né, o solo vai estar encharcado, ou, por exemplo, arroz inundado, né, você não vai usar nitrato, porque o nitrato ele rapidamente é perdido. Então, o nitrato que a gente elogiou, que é tão bom em várias outras situações, é mesmo, para essas situações ele não serve, né? Então, a gente tem que prestar atenção em cada situação. Então, nós temos que entender quais são os riscos daquela cultura, daquela situação específica, né? Qual é o maior risco, e procurar ajustar as doses, as fontes mais adequadas, e fazer um manejo mais adequado também, parcelar, etc. Mas, respondendo à sua pergunta, se até o básico, a gente usar as boas práticas, a gente já faz um grande serviço. Sim, o básico bem feito sempre é o melhor caminho, porque se a gente fica inventando muita coisa e não faz o básico, a chance de dar resultado às vezes não é tão grande. Você trouxe muitos temas interessantes, resgatou muitos conceitos aqui que justamente nos ajudam a fazer o básico bem feito. Então, eu já aproveito, né? A gente está seguindo aqui para o final, já está finalizando, eu aproveito para agradecer toda essa abordagem, esse conhecimento que você trouxe para a gente, que com certeza assim, é muito útil. E, mais uma vez, obrigado pela participação, pela parceria. Muito obrigado. Muito bom. Professor, então, para eu encerrar minha parte também, agradecer, né? Mas eu queria fazer só uma pergunta também, pegando o gancho do que a Mari estava falando da questão, né, que o senhor falou, né, que o básico bem feito é bom, porque eu vejo assim, né, tanto tempo que se levou para chegar nesse conhecimento, né? Verdade. Quantos estudos para chegar aqui. Agora, quer dizer, se você quer mudar isso, você vai ter que levar outro tanto de tempo para chegar nisso aqui. Não já querer tirar isso de campo, porque isso levou um tempo. Então, se você quer pôr outra coisa que leve esse mesmo tempo, né, ou talvez menos, mas que tenha um tempo, eu acho que a gente tem que, às vezes, igual o senhor comentou, o básico, o estudo que já foi feito, a gente usar ele, né? Não querer já atropelar ele, porque isso leva tempo. E aí, na esteira dessa questão, professor, a gente vê muito hoje
o pessoal fazendo, e aí para a gente finalizar essa questão de manejo, né? A gente vê hoje, por questão operacional, né? O pessoal, às vezes, um exemplo, o pessoal vai plantar milho, e aí ele vai e coloca o nitrogênio na planta de cobertura. Lá no trigo, daí põe uma dose alta, né? Lá no Rio Grande do Sul isso é muito comum. Aí eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre isso, né? O que o senhor acha sobre isso? Eu sei que isso depende da situação, e por isso que eu queria que o senhor falasse. E também a opinião do senhor, que a gente estava até conversando antes nos bastidores, que de algumas tecnologias promissoras, né? E aí a gente estava falando da questão do estoque do N, né? O solo, imagina, você tem planta, você faz uma adubação bem feita, você aumenta o estoque do N e simplesmente, às vezes, você vai fazer o teste de alguma tecnologia, achando que aquela tecnologia vai poder tirar a adubação nitrogenada, porém você está trabalhando com o estoque do N no solo. E não realmente ela está entregando. E aí, por isso que a gente precisa ter um controle, a gente precisa ter uma pesquisa de longo prazo. Então, só para encerrar minha parte, eu queria que o senhor comentasse essas duas coisas, a questão desse posicionamento adiantado, de adubação de sistema, né? E essa questão essas tecnologias que talvez podem ser boas, porém mal utilizadas, né? Adubação de sistemas. Eu, particularmente, acho que o risco é muito grande. Por quê? Tem uma teoria por conta disso, né? Você coloca o nitrogênio, no caso, numa planta de cobertura que antecede a cultura principal. A planta absorve aquele nitrogênio, transforma ele em nitrogênio orgânico, aquele material fica ali sobre o solo e depois ele vai se decompor lentamente durante o ciclo da próxima cultura. Ótimo, faz sentido, né? Porque as condições em que facilitam a decomposição são as mesmas condições que facilitam o crescimento da cultura. Mas todo o risco fica por conta das condições climáticas. Se as condições climáticas não forem favoráveis, esse nitrogênio que você apostou ali, que ele ia ser decomposto e ele não é, você perde. Então, os riscos, e a literatura está cheia disso, né, de quando você compara a aplicação do fertilizante. Usando novamente a velha fórmula, usa o arroz com feijão bem temperado, você aplica uma parte na semeadura, uma parte na cobertura, quando a planta precisa dela. As fontes nitrogenadas são todas solúveis e prontamente disponíveis, e você compara com essa de você aplicar para uma planta que absorver e depois decompor. As comparações sempre favorecem você fazer a aplicação na forma convencional, sempre. Algumas vezes, no melhor dos resultados, você empata, mas o risco é seu. O risco é seu. Então, eu acho que as culturas de cobertura são ótimas. Elas têm a função de absorver o excesso de nutrientes, nitrogênio, de potássio, outros nutrientes que foram aplicados em anos anteriores. Elas fazem isso muito bem, reciclam esse nutriente, jogam ele na superfície, mas apostar que ela vai dar a conta-gotas para a sua planta principal é um risco muito grande. Então, eu sou muito reticente com essas tecnologias. Quando elas dão certo, elas empatam com o tradicional, né? E antecipar toda a adubação nitrogenada, por exemplo, igual a gente comentou, que a questão da lixiviação, nos nossos casos, ela é um pouco por causa do próprio parcelamento, né? Mas em alguns casos que nós temos um solo com maior teor de argila e que já tem esse predomínio de carga positiva embaixo, essa questão de antecipar todo o nitrogênio, na sua visão, porque eu falo isso tudo por questão operacional, né? Porque é comum, né? É verdade. É verdade. Muitas vezes o agricultor que tem que plantar algumas centenas, às vezes milhares de hectares, ele tem uma janela de plantio muito estreita, ele começa a focar mais no operacional do que no técnico. Mas antecipar nitrogênio, mesmo em solos argilosos, você está fazendo uma aposta no clima, que não vai ter excesso de chuva no início do ciclo. Porque uma planta de milho, por exemplo,
ela demora aí uma semana, 5 dias para germinar, e até ela atingir 4, 5 folhas, quando ela tem já um sistema radicular razoável ali para absorver, isso vai um mês, né? Se nesse período você antecipou, depois você planta, nesse período aí, coloca um mês aí, um mês ou 40 dias, teve excesso de chuva, esse nitrogênio desceu e às vezes está abaixo da zona de crescimento das raízes. Então, pode funcionar? Pode. Se você não tiver um ano muito chuvoso, pode funcionar. Mas você está apostando... É sempre um risco, né? Você está assumindo o risco, né? Então, vale a pena assumir o risco? Depende. Às vezes o agricultor fala, eu vou assumir esse risco porque a minha janela de plantio é muito curta. Então, eu vou assumir o risco e vou contar com São Pedro. Ele pode se dar bem, pode não se dar, né? Mas o risco está sempre lá. E para finalizar, professor, essa questão dessas tecnologias, né, igual a gente estava comentando dos bastidores, seja, às vezes, um inoculante, ou seja, algum produto milagroso, né? Acho que só para a gente finalizar essa parte, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, professor? Fazer pesquisa séria, a longo prazo, para a gente ver separar o joio do trigo, né? Exatamente, fazer pesquisa séria. Tem muita novidade vindo por aí, né? Especialmente na área de biológicos, né? Muitos pesquisadores procurando novas moléculas, novos inoculantes, novos micro-organismos. Se eles vão funcionar, depende muito da situação. Então, quando a gente olha a probabilidade, tem lá uma certa probabilidade de que eles vão funcionar bem, ou não vão funcionar, ou vão ter um efeito neutro. Mas eu acho que para a gente adotar essas tecnologias, é preciso de experimentação e, como a gente estava discutindo também anteriormente, experimentação bem feita, com controles bem feitos. Porque muitas vezes se faz uma experimentação, às vezes sem o adequado número de replicações, né, de repetições, e muitas vezes os resultados, não deu diferença significativa. Se não deu diferença significativa, então você não aplicar ou aplicar é a mesma coisa. Não é isso daí, você não teve controle bem feito, né? Então, a experimentação não só tem que ser feita em médio e longo prazo, replicada por vários anos, especialmente para produtos que estão entrando no mercado, mas ela tem que ter um desenho experimental adequado com os controles apropriados, para você se certificar que o efeito que você está procurando, ele pode ser testado naquele experimento. Eu concordo plenamente. Assim, tem muita novidade aí. E é importante que tenha novidade, né? A tecnologia vai avançando, então a gente, inclusive, precisa das novidades. Só que precisam ser testadas de forma correta. A experimentação agrícola está aí para nos ensinar muita coisa. O método científico também. Então, isso que você falou. Número de repetições, as condições experimentais muito bem descritas e que possam ser replicadas por outros pesquisadores, condição de solo, de clima, tudo tem que estar muito bem organizado, seguindo uma metodologia científica, para que aqueles resultados sejam conclusivos. Porque a gente pode tirar resultado de tudo e conclusão de tudo. Só que aquilo está correto? Tem um embasamento científico? A gente precisa sempre lembrar dessa questão. Mas você lembrou bem. Eu acho que a gente tem que ter uma mente aberta para novidades. As novidades são sempre bem-vindas. A ciência evolui. A nutrição de plantas está cada vez mais complexa e novos produtos, novas tecnologias. Isso é bom, porque senão a gente não sai do lugar. Mas a gente precisa testar bem, especialmente para quem tem responsabilidade para fazer recomendações, como nós da pesquisa, vocês de empresas, para que não empurrar para o agricultor um produto que seja inócuo ou, às vezes, até tenha um efeito negativo. Muitas vezes, algumas empresas entram no mercado com produtos que não estão devidamente testados e vendem o produto,
mas ele tem vida curta, porque o agricultor, depois de alguns anos, se aquilo não funciona, ele para de comprar. E quem fez o investimento na empresa acaba saindo com prejuízo, né? Então, é importante ter novidade, mas é importante também que a gente, antes de recomendar, tenha uma base sólida para fazê-lo. O pesquisador, ao mesmo tempo, ele tem que ser cético e mente aberta, né? Ele tem que estar com a mente aberta, só que ele tem que ser cético, porque, opa, será? Por que Para funciona? manter o rigor científico ali. Vamos testar, vamos ter as hipóteses e vamos testar as hipóteses. Quando a gente começa a fazer, estudar estatística, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende é a tal da hipótese da nulidade. Exatamente. Né? Então, você tem que provar que o seu tratamento ele é diferente de zero. Provar estatisticamente. Então, é isso aí. A gente tem que ser cético e o ensino da estatística já te induz a isso lá nos primórdios dos seus treinamentos. Né? Exatamente. Professor, agradeço muito o bate-papo, acho que foi riquíssimo, acho que trouxe vários insights para quem está nos ouvindo. A ideia é essa mesmo, trazer a opinião de uma pessoa que... Quanto tempo, professor, que o senhor pesquisa nitrogênio, faz pesquisa? Faz 50 anos que eu entrei no Instituto Agronômico. Então, a gente está trazendo aqui uma pessoa que tem 50 anos de pesquisa, né? 50 anos de experiência para dizer o que ele acha, o que ele pensa e o que ele estudou, né? Sobre nitrogênio. Então, obrigado, viu, professor, pela presença. Obrigado, foi um prazer. Espero ter colaborado de alguma maneira para enriquecer as pessoas com informações das pessoas que nos assistirem. Com certeza. Tenho certeza que sim. Com certeza. Obrigada. Com certeza. Mário, obrigado pela companhia, viu? Obrigada, Zava. Até uma próxima. Obrigada, professor. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.